Quais são os nutrientes essenciais frequentemente negligenciados e os principais pilares da abordagem no tratamento de doenças crônicas? Olha que interessante. Se a gente for olhar no público em geral, o público peca no consumo proteico. Né? Eu dei um exemplo aqui do trigo. Né? Tirando o germe, você vai tirar a proteína e vai tirar uma carga muito importante da alimentação. Você vai carregar de carboidrato. Sim. Quais são os problemas que a gente tem hoje? Diabetes, síndrome metabólica, tudo desenvolvido com excesso resistência insulínica. A resistência insulínica. Agora já se fala do Parkinson, do Alzheimer com a diabetes tipo 3, né? Então, quando você tem toda essa falta, você está desencadeando algum processo de desequilíbrio. Quando a gente fala de proteína, muito interessantemente, se você olhar osteoporose, o que as pessoas normalmente receitam? Cálcio. Mas o osso não é feito só de cálcio. O osso é feito de proteína, fósforo. Cálcio é um deles. Se você não tem estes elementos naquela senhorinha que está tentando colocar cálcio, e aquele cálcio que não tem GPS para ir para o osso vai cair nas artérias, vai fazer placas ateromatosas e outras coisas mais. Vai provocar isquemia cardíaca ou cerebral. Vai depositar nas articulações, que também é a porta de entrada do osso, nem sempre é o osso em si, né? As articulações são bem vascularizadas e aquilo começa a ossificar e perder o movimento. Não tem movimento, não tem estímulo, o corpo não vai produzir ali o investimento com cálcio e proteína. Mas se você entra com as proteínas na quantidade certa, tudo, você vai corrigindo articulações. Cartilagem é proteína. É verdade. Cartilagem é proteína. E mais interessante, se eu tenho falta de proteína para fazer uma enzima, seja para dar energia, movimento para o meu corpo vai buscar ela em algum lugar. Só que onde que ela vai encontrar? Músculos, tendões e osso. Primeiras coisas que começam a acontecer, o corpo não investe em outros crescimentos que vão gastar proteína. Cai cabelo, cai pele, cai tramas colagenosas. A pessoa vai despencando, mas ela ainda está viva, ela tem a sua reserva. Mas enquanto ela não suprir este macronutriente, ele vai consumindo da Mas você reserva. Coloca aí que então que o grande barato para as doenças crônicas seria a proteína. Ingerir mais proteína. Isso. Tá. Mas essa proteína é independente de forma? Não, ela teria que ser, primeiro, uma proteína digerível, né, porque não pode ser qualquer proteína, de acordo com a digestibilidade de cada paciente. Porque eu não posso dar, queijo, glúten, né? Glúten para um idoso que está com problema de digestão, que aquilo vai parar no intestino e vai fermentar e vai causar mais causa ainda, né? Qual seria a proteína mais leve, mais, não estou dizendo, depende de cada um, sim, mas mais favorável? Em termos de digestão, são aquelas feitas de sementes. As proteínas provenientes de sementes bem hidratadas. E bem, às vezes, até germinadas. Daí, naquele caso, ou levemente fermentada ou germinada. Essas seriam as mais fáceis de digerir. Esse tipo de proteína. Perfeito. Mais do que carne, mais do que... E ali você encontra, com as combinações de grãos e sementes, de cereais, leguminosas, nesta soma você encontra todas as combinações e equilíbrio de aminoácidos. Que interessante, né? Não precisa ir para carne específica, né? Inclusive, esse foi uma das coisas que aconteceu na minha vida pessoal, que a minha esposa não comia carne. E eu fiz ela comer carne e daí ela chegou um momento em que ela falou, não digiro bem, não adianta. Eu falei, peguei o livro, olha, você vai precisar. Peguei o Krause, que é um livro
bem grosso, que é o pessoal da nutrição. Eu estudo por conta, daí a parte da nutrição. Fui lá e abri no capítulo de proteína e... Cadê carne? E não tinha carne. E falava sobre os equilíbrios de aminoácidos, das outras formas, e não falava da carne especificamente. Eu falei, você tem razão. Não é isso tudo, né? Ia dar separação. Olha só. Por não saber. Eu não como carne vermelha. Eu também não. Por uma questão... Não consigo imaginar a vaquinha... Eu fui na dela. Ainda bem, ela te resgatou. Ela que te resgatou. Não sou contra ninguém, não faço apologia, nada. É uma questão de consciência minha. Sim, não sigam, se não quiser seguir, não estou falando isso. Mas se existem outras possibilidades, nós evoluímos para poder, né? Estou na mesma porque eu também não como. Né? Então é importante isso.